Vamos lá, povo de Deus, vamos estudar a lição, galera. Olha só, essa semana está falando sobre um assunto que tira o sono de muita gente, que arranca a paz do coração e a galera fica perturbada de verdade com isso daqui que eu vou falar agora, que é o assunto dívida, exatamente. Tem muita gente que por conta da dívida adquirida vive perturbado por aí, sem paz no coração. Alguns vão ao extremo de cometer suicídio, gente que está enfrentando uma situação ruim demais por conta da dívida. Aliás, sabendo Deus que isso era um fator estressante para a vida do ser humano, claro que na sua palavra ele vai dar conselhos relacionados a esse assunto tão importante da administração da vida. Perceba, por exemplo, o verso áureo dessa semana, que é o texto de Romanos, capítulo 13, verso 7 e verso 8. Começa dizendo assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha o conselho de Deus para a nossa vida. Não fiquem devendo nada. Ei, gente, nós temos que fugir desse negócio chamado dívida. Eu já me enfiei em dívida, quem é que nunca se enfiou em dívida? Isso arranca a paz do coração. Algumas vezes, indivíduos que entram numa situação até de contratar dinheiro, de adquirir dinheiro por empréstimos a juros muito altos e se envolver com agiota e uma bola de neve que quase atropela a gente. E se você que está neste momento me escutando aqui, me assistindo, está envolvido em dívida, querido, é o momento de fazer um orçamento, é o momento de colocar o joelho no chão, é o momento de começar a eliminar as coisas supérfluas e a priorizar aquilo que verdadeiramente é importante. É o momento de você distinguir o que de verdade é desejo e o que de verdade é necessidade. E aí a gente tem que cortar um pouquinho o desejo e dar prioridade somente àquilo que é necessário. Este é o primeiro passo para a gente, então, estar saindo deste caminho de tortura, que é o caminho da dívida. Esta semana a gente vai estar estudando sobre esse assunto de modo mais detalhado e é óbvio que existem dívidas que são necessárias serem adquiridas porque do contrário nós não teríamos coisa alguma. Por exemplo, uma casa própria que é muito caro se pagar à vista, necessário é de repente que se faça uma prestação, mas dentro do seu orçamento e que isso não te enforque de modo que você deixe de viver por todo o tempo em que você vai estar pagando esta casa financiada. A mesma coisa relacionada ao carro, estudos, viagem de repente, são dívidas que precisam ser adquiridas para que o sonho se torne uma realidade. Mas você não pode sacrificar o presente em função do futuro. Então fica esperto com isso daí, para você não adquirir uma dívida, dar passos maiores do que a própria perna. E assim ficar enforcado, e ficar desestabilizado, e tratar mal as pessoas, e transformar a sua vida no inferno por conta disso, e no final de tudo ainda colocar a culpa em Deus, como se Deus tivesse abandonado você e não tivesse sustentando você. Fica esperto, abre o teu olho, vigia contra este monstro chamado dívida. Vamos ficar esperto em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nesta semana o Senhor tem orientações preciosas para a gente não se envolver com este monstro chamado dívidas. Ajuda-nos a ficar de modo prudente na administração financeira de nossa vida em nome de Jesus.